Agora, o assunto é a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula e o presidente Donald Trump estiveram frente a frente pela primeira vez desde que a relação diplomática entre os dois países esfriou. Isso aconteceu em Nova York, durante a Assembleia. Então, vamos direto para lá falar primeiramente com a Patrícia, que acompanha os bastidores desse evento que reúne chefes de Estado do mundo todo. Patrícia, uma boa noite para você. O que você destaca para a gente desses dias tão agitados aí em Nova York? Nós duas hoje estamos combinando, estamos ambas de amarelo. Uma boa noite. Ótima noite para você, Simone, para o Murilo lá em Brasília e para todo mundo que assiste o SBT Brasil. Olha, uma das cenas que eu posso dizer assim, inusitadas, foi protagonizada pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, Simone. Como muitos chefes de Estado, o Macron chegou aqui em Nova York ontem à noite, ficou num hotel perto da ONU e fez parte do trajeto a pé. Ele normalmente faz isso, viu? Caminha muito por aqui nesses dias de Assembleia Geral. Estava muito cedo e, de repente, numa esquina, o Macron ele foi barrado por um policial aqui de Nova York, porque naquele mesmo momento quem chegava era o Donald Trump. E quando o presidente dos Estados Unidos ele circula, tudo é bloqueado, inclusive o trajeto de pedestres. Para quem o Macron ligou? Para o Donald Trump, mas parece que não funcionou muito porque ele acabou tendo que caminhar por cerca de 30 minutos. Depois, aqui dentro da ONU, na chegada dos líderes, eu perguntei, Simone, ao presidente de Portugal se ele achava que o Donald Trump e o Lula, se eles deveriam conversar. O Marcelo Rebelo me respondeu o seguinte, ele me disse, olha, aqui todo mundo encontra com todo mundo, quando a gente menos espera, a gente dá de cara com alguém. E foi nessa situação que o encontro breve entre Donald Trump e Lula aconteceu. Veja agora em nossa reportagem como foi esse encontro e também o discurso dos líderes. Lula chegou à sede das Nações Unidas por volta das 8h40 da manhã. Presidente Lula, bom dia! Meia hora depois, foi a vez de Donald Trump e a primeira-dama Melania. What is your message today? Depois deste momento, os dois líderes trocaram algumas palavras em uma sala que fica perto do auditório. Foi o suficiente para uma quebra de protocolo e do gelo. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. Eu estava entrando e o líder do Brasil saindo. Eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Nós concordamos que vamos nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para falar, algo como 20 segundos, mas tivemos ótima química, disse Donald Trump, que afirmou ter gostado de Lula e que só faz negócios com quem gosta. Para a porta-voz em português do Departamento de Estado americano, Amanda Robertson, o encontro dos dois presidentes é um sinal positivo em meio aos temas divergentes a resolver. Sabemos que os Estados Unidos e o Brasil têm uma relação ampla há mais de 200 anos. Os nossos líderes e os nossos diplomatas estão constantemente trabalhando, dialogando aqui na ONU e em outros fóruns também. O presidente Trump considera que respeitar a liberdade, respeitar o valor de expressão, inclusive para cidadãos americanos no exterior, empresas americanas, é algo muito importante para o governo dos Estados Unidos. A fala citada pela porta-voz ocorreu antes de Trump mencionar o presidente Lula no momento em que o norte-americano fazia críticas ao Brasil, afirmando que o país está e continuará em um mau caminho e que só vai poder seguir bem se trabalhar junto aos norte-americanos. They can only do well when they're working with us. Trump também disse que as tarifas aos produtos brasileiros importados foram impostas porque cidadãos americanos foram silenciados com censura e repressão judicial. Palavras ditas pouco tempo depois do discurso do presidente brasileiro, que por tradição é o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Aqui, Lula falou sobre as sanções econômicas impostas aos produtos brasileiros e também citou indiretamente as punições que envolvem autoridades e também o Supremo Tribunal Federal. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.
seguiremos Lula também citou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. há poucos dias e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado democrático de direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. O presidente falou ainda sobre o conflito na faixa de Gaza. Lamentou a ausência do líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que teve o visto negado pelos Estados Unidos. Lula fez críticas a Israel e voltou a falar em genocídio do povo palestino. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Quero expressar minha admiração aos judeus que, dentro e fora de Israel, se opõem a esta punição coletiva. As posições do líder brasileiro sobre a crise no Oriente Médio são justamente opostas às do presidente norte-americano. Mas, entre críticas e afagos, uma porta aberta para o Brasil aqui nos Estados Unidos, pelo menos no campo do diálogo. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil lamentou as falas do presidente Lula, classificando as palavras como, abre aspas, mentirosas, fecha aspas. E afirmou que esse tipo de discurso não contribui em nada para a paz no Oriente Médio. Eu vou pedir para o Murilo, que você já vê agora aqui no nosso telão, que está em Brasília, esperar um pouco mais, porque a Patrícia ainda tem informações sobre um ataque que poderia causar uma pane em Nova York e que foi desmantelado pelo Serviço Secreto americano. Bom, Patrícia, as autoridades divulgaram detalhes de como seria esse ataque e como eles conseguiram debelar isso antes? Divulgaram sim, Simone. Segundo as autoridades aqui de Nova York, olha só, foram apreendidos 300 servidores eletrônicos e 100 mil chips de celular. O plano dos criminosos era ativar simultaneamente esses chips e de uma forma que a telefonia celular aqui de Nova York entrasse em pane. Então, na prática, ia ser impossível, né? É muito difícil que as pessoas se comunicassem no dia muito importante em que chefes de Estado estão aqui, né, com os seus seguranças. Segundo as autoridades, golpes no celular, né, para as pessoas, para os civis que estão aqui, também isso poderia acontecer. No fim, esse apagão cibernético não aconteceu e agora as autoridades, a polícia aqui, Simone, tenta investigar quem está atrás, por detrás, né, deste crime que acabou não acontecendo, deste plano mal sucedido, Simone. Ok, Patrícia, ainda bem que foi mal sucedido. Então, agora de Nova York, nós vamos para Brasília, porque o discurso de Trump animou o alto escalão do governo Lula, mas também trouxe um certo clima de cautela. E por quê? Quem vai nos contar é o Murilo Fagundes, que está lá na capital federal. Uma boa noite para você, Murilo. A gente já sabe como é que vai ser esse encontro entre os dois presidentes, pessoalmente, por telefone, como será? Boa noite, Simone, Patrícia e a todos que nos acompanham. Olha, Simone, não há um formato definido ainda, mas a expectativa dos interlocutores aqui do Palácio do Planalto é a de que esse primeiro contato formal venha ou por ligação ou por videochamada, e não presencialmente. E isso tem um motivo. O primeiro deles é um motivo diplomático. Segundo esses interlocutores, Lula não quer que Donald Trump transforme esse momento ali numa capitalização midiática. Ele traz ali, né, alguns desses casos recentes em que Trump, por exemplo, expôs outros chefes de Estado, como Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ali no Salão Oval da Casa Branca. Volodymyr Zelensky foi tratado de forma constrangedora diante da imprensa mundial. A gente lembra também que Trump também expôs o presidente da África do Sul ao falar em genocídio branco e questionar a reforma agrária do país. Outro ponto é a agenda de Lula.
A justificativa, inclusive, foi apresentada pelo chanceler brasileiro à imprensa norte-americana hoje mais cedo. O chanceler disse que Lula já tem compromissos fechados para a próxima semana e isso reforça a tendência de um contato virtual. Mas o fato, Simone, é que essa proposta animou aqui os aliados do presidente Lula, inclusive porque partiu de Donald Trump. E também porque houve um revés por parte dos bolsonaristas, inclusive de Eduardo Bolsonaro, que tem atuado ali frente ao governo dos Estados Unidos. Foi uma guerra de narrativas aqui em Brasília hoje. A oposição diz uma coisa, os governistas dizem outra. Então, várias versões sobre o discurso do presidente Lula e sobre o aceno de Donald Trump. Vamos acompanhar na reportagem. A reação do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem atuado em defesa das tarifas contra o Brasil e das sanções contra as autoridades brasileiras, foi imediata. Na visão de Eduardo, Trump usou sua estratégia habitual de negociação. Elevou a tensão, fez pressão e depois se reposicionou numa situação de força para negociar. Para o deputado federal, Lula teria ficado frágil e sem capacidade de influenciar o jogo global. No Senado, a Comissão de Relações Exteriores ouvia o ex-embaixador do Brasil em Washington enquanto Lula discursava. Rubens Barbosa disse que o presidente repetiu a posição tradicional do Brasil sobre a Palestina e defendeu que o diálogo com os Estados Unidos é o único caminho possível. Eu acho que é muito importante, se efetivamente isso for cumprido, para o Brasil é muito bom, porque tem que conversar com o presidente americano para resolver o problema das tarifas aqui no Brasil. Eu acho que se o Trump efetivamente mantiver isso que ele disse, será muito positivo. O presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, disse confiar na reversão das tarifas a partir do diálogo entre os dois países. Muito importante que, no contexto final de toda essa situação, brotou a consciência em ambos os líderes de que deve haver o diálogo e a diplomacia. Porque sem isso não vai chegar em entendimento nenhum. Na prática, o discurso de Lula dividiu opiniões no Congresso Nacional. Foi mais um capítulo da guerra de narrativas entre opositores e governistas. Se para aliados do presidente ele conseguiu conquistar a atenção de Donald Trump e acertou no tom, para oposicionistas, Lula pecou em vários pontos de sua fala. O senador Marcos Pontes, ex-ministro de Jair Bolsonaro, criticou Lula por, segundo ele, levar temas internos à ONU, como a condenação do ex-presidente. Eu acho que isso não tem que constar do discurso, mesmo porque todo mundo sabe a minha opinião a respeito desse julgamento, que ele é baseado num golpe, de certa forma, imaginário, que não existiu. Já a senadora Tereza Leitão, do PT, elogiou o discurso e disse que Lula defendeu democracia e soberania com firmeza e respeito. Um discurso forte, porém recheado de respeito e de perspectivas para aquele fórum onde o discurso se deu, o Fórum das Nações Unidas, a ONU. Acho que ali ele falou para aliados e para quem mais queira se aliar ao que foi foco do discurso do presidente Lula. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também se pronunciou e destacou que a diplomacia e o diálogo são fundamentais para superar o impasse com os Estados Unidos. Eu defendo sempre que o governo brasileiro possa, em diálogo com o governo americano, dirimir as dúvidas, poder deixar para trás essa questão das tarifas, das sanções, para que a relação entre os países possa ser retomada. Sempre defendendo que o Brasil tem instituições fortes, tem uma democracia forte e que a nossa soberania ela não está em discussão. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.